Bom, então a gente vai começar nessa aula de hoje falar sobre corrosão associada a solicitações mecânicas. É um tipo de corrosão localizada, porque ela não atinge toda a extensão do material que está submetido ao meio. E nesse caso específico, é um processo de corrosão que não depende somente do material e do meio. Ele tem um terceiro fator que é necessário para que esse tipo de corrosão aconteça, e esse terceiro fator, nesse caso específico, é uma solicitação externa, uma solicitação mecânica. Isso significa que os materiais, além de estarem submetidos a um meio corrosivo, eles estarão submetidos a algum nível de tensão. Pode ser uma tensão de tração, uma tensão de flexão, um corpo pressurizado, mas ele vai ter de alguma forma o fator carga, né, o fator mecânico associado ao material. Essa parte está no livro do Gentil, no capítulo 15, caso vocês precisem de rever alguma coisa, se precisar tirar alguma dúvida, estudar algum material, está no capítulo 15. Bom, vamos lá. Como eu estava comentando com vocês, né, os processos corrosivos que a gente viu até então, tanto generalizado quanto localizado intersticial, pitch, corrosão generalizada atmosférica, eles só dependem do material e do meio ambiente no qual o material está inserido. Só que na engenharia, diversos materiais, diversos produtos, eles também estão submetidos a algum grau de tensão, seja ele por pressões internas, seja ele por carregamento mecânico mesmo sobre o material. E aí esse terceiro fator, ele vai gerar um processo corrosivo no material que não aconteceria isoladamente sem a carga. O que eu quero dizer com isso? É uma forma de corrosão que, se eu tirar a carga do material, essa forma de corrosão não acontece. Então ele precisa necessariamente da tensão no material para que possa acontecer. Ele é a associação de um terceiro fator externo ao material, externo ao meio, né? No caso é um fator que o próprio projeto, que o próprio componente vai ser submetido, que é a aplicação da força. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos específicos e iniciais, só para ilustrar essa questão do fator externo. Quando a gente tem uma carga no material, ele vai ter um grau de tensão ou de fadiga. Esse grau de tensão e de fadiga associado ao meio corrosivo vai gerar uma corrosão que não existiria sem esses fatores estarem presentes. Então aqui a gente tem um, um estojo de munição, né? Essa cápsula que carrega a pólvora dentro e com o projétil aqui na frente. O fechamento da cápsula para prender o projétil, ele ele é feito por deformação plástica, então o material fica com uma deformação plástica e elástica o tempo todo. A deformação elástica, que gera um retorno elástico no material, garante que a cápsula fique com uma tensão sobre o projétil, e associado ao meio corrosivo, isso pode gerar fraturas, como vocês estão vendo aqui, uma fratura que é uma fratura associada à corrosão. Esse outro material aqui no centro é um caso de fratura com fadiga associada ao meio corrosivo. Esse exemplo aqui eu cheguei a comentar com vocês nas aulas anteriores, aquele avião da Aloha Airlines, ele teve um processo de corrosão por fadiga, que gerou o arrancamento aqui da carcaça do avião. Esse lado de cá é um exemplo de corrosão sob tensão em um tubo de aço inoxidável 316, um aço austenítico. Então são situações onde a corrosão ela é potencializada pela tensão que é aplicada no material. E isso faz com que ou a fratura aconteça de uma forma mais rápida, ou gere realmente um processo corrosivo na forma de uma fratura, na forma de uma falha, que não aconteceria se não tivesse tensão gerada. Então aqui são só exemplos exemplos gerais que a gente vai trabalhar ao longo desse tema. O primeiro assunto, né, a primeira forma de que eu quero falar com vocês são as principais corrosões associadas a fatores mecânicos. Então a gente tem a corrosão por fadiga com propagação intergranular ou transgranular, corrosão com erosão, cavitação e impingimento. O nome é esse mesmo, é impingimento. Corrosão sob tensão intergranular ou transgranular, isso aqui é a forma de propagação dela.
corrosão por atrito e fragilização por hidrogênio, também chamado de empolamento por hidrogênio. Então aqui a gente tem um material submetido à fadiga e a meio corrosivo. Aqui a gente tem um fluxo, um fluido em movimento para gerar erosão ou cavitação ou impingimento. É um fluido em movimento que gera um processo corrosivo mais acentuado. Nesse caso é tensão simples, sem ser cíclica, né? No caso da fadiga é uma tensão cíclica. Aqui a gente tem uma tensão de compressão ou de tração constante no material que está submetido a um meio corrosivo e gera esse tipo de corrosão sob tensão. A forma de propagar depende da microestrutura, depende do meio, depende do material. São duas formas diferentes de propagação da falha, da corrosão. A intergranular, ela se propaga contornando o grão cristalino, então a corrosão ela vai acontecer no contorno do grão. E a transgranular ou intragranular, ela acontece cortando o grão ao meio. Então a gente tem aqui a transgranular e intragranular é a mesma coisa. E intergranular é entre os grãos, né? Ela se propaga contornando o contorno de grão. Uma corrosão associado a uma situação de atrito, então a gente tem o material submetido a um atrito, submetido a um meio corrosivo. Se não tivesse o meio corrosivo, a gente teria somente o caso do movimento relativo entre as duas superfícies em contato que poderia gerar o atrito. Tendo o meio corrosivo, a gente tem a associação dos dois fatores. Se tiver só o meio corrosivo e o material, sem atrito, esse processo de corrosão não aconteceria. Então precisa, de fato, de ter o meio corrosivo e de ter o atrito para poder caracterizar a corrosão por atrito. E por fim, aqui a fragilização por hidrogênio é um processo onde o hidrogênio molecular ele é gerado no material, gerando uma pressão interna, gerando uma falha na estrutura do material pela formação de hidrogênio, que nós vamos entrar no detalhe quando chegar o momento certo aqui, nós vamos falar um pouquinho mais no detalhe. Bom, antes de falar da corrosão por fadiga, não sei se fadiga é um termo claro para todos vocês. Vocês sabem o que é fadiga? O que caracteriza um material como fadiga? Material não, né? O que caracteriza um carregamento mecânico como sendo um carregamento de fadiga? Duas palavras-chave para definir fadiga: tensões cíclicas e abaixo do limite de escoamento. Se a gente chegar no limite de escoamento, o material vai ter uma deformação plástica, vai ter uma ruptura por excesso de deformação plástica. No caso da fadiga, são ciclos, né? São tensões pulsantes. Elas podem ir de 0 a um valor X, por exemplo, 100 megapascal, de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100 várias vezes. Ou elas podem também ser bidirecionais, vai de 0 a 100 no sentido de tração, volta para 0 e vai de 0 a 100 no sentido de compressão. Se a gente colocasse isso num gráfico, seria mais 100 e menos 100. Né? Não existe fisicamente menos 100 de tensão, mas só para vocês entenderem o sentido que vai em duas direções. Então, fadiga é uma falha, é uma fratura que gera no material que ele está submetido a tensões cíclicas em regime de deformação elástica, regime abaixo do limite de escoamento. Isso demora-se vários ciclos para que a fadiga gere um ponto de nucleação, um defeito na superfície do material. Isso vai nuclear e gerar ali a primeira trinca por fadiga. A partir da nucleação, a continuidade da trinca, né, o caminho, né, a fratura em si, ela é relativamente rápida. Ensaios normais de fadiga o material chega a suportar 1 milhão de ciclos antes de romper e de repente lá no ciclo de 1 milhão e 200 mil ele apresenta uma pequena trinca e com pouquíssimos ciclos essa trinca se propaga e o material falha. Então, basicamente a fadiga é essa trinca gerada no material, a falha por fadiga, né? Porque fadiga somente o material está submetido a regimes cíclicos, já caracterizava um regime de fadiga, mas o problema é que em um determinado momento o material gera uma trinca e essa trinca leva à ruptura do componente. Vocês já pegaram provavelmente um pequeno clipe, um pequeno arame e dobraram ele várias vezes em sentidos opostos até o arame se romper. Isso não é caracterizado como fadiga porque cada ciclo que a gente gera nesse pequeno arame, nesse pequeno clipe,
você ultrapassa o limite de escoamento do material, você gera uma deformação plástica acentuada no material, ultrapassa o limite de resistência à tração, ele num único ciclo ele vai apresentar já trincas causadas por excesso de deformação plástica. E quando você gera uma dobra no outro sentido, você gera na outra extremidade do material uma trinca também por excesso de deformação plástica. Então, em cada ciclo que esse material é submetido, ele gera uma deformação plástica. Então, são dobramentos sucessivos. Isso não é considerado como fadiga. Fadiga seria, por exemplo, uma máquina vibrando. Ou se vocês pegarem uma régua, uma caneta e oscilar a caneta em sentidos opostos, essa caneta não vai chegar nem perto do limite de escoamento dela, mas ela vai estar oscilando em sentidos diferentes. Então, esse ciclo de vibração, esse ciclo de oscilação de tensão em vários sentidos é caracterizado como fadiga, e a falha por fadiga é quando o material vem a romper. Depois eu vou deixar para vocês postado aqui na plataforma um vídeo mostrando um ensaio de fadiga e uma explicaçãozinha com um pouco mais de detalhe a respeito de fadiga, mas não é bem o foco da nossa aula aqui não, mas eu vou deixar postado para vocês, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre fadiga. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a característica visual de uma falha por fadiga. A gente tem aqui ensaios macroscópicos e microscópicos da superfície fraturada, e o material ele apresenta como característico da trinca por fadiga algumas marcas que são chamadas de marcas de praia. Tecnicamente, essa característica morfológica é conhecida como estrias de fadiga, e alguns autores chamam isso também de marcas de praia. Quando a gente vai na praia que a água do mar passa na areia e deixa aquelas ondinhas, é bem aquela característica que fica no material. O que a gente pode ver nessa imagem é que existe um ponto na fratura. Essa é uma superfície de fratura vista com uma pequena ampliação. E a partir desse ponto, várias ondas, né, são várias raias. Vocês podem ver que existem várias marcas circulares no material, e elas indicam um ponto de origem. Esse ponto de origem aqui é o ponto onde a fratura iniciou. Então, esse material estava submetido a um ciclo de fadiga. Nesse ponto que eu marquei para vocês, houve a nucleação e a primeira trinca por fadiga, e a partir daqui a falha se propagou nesse sentido de direção. Aqui uma imagem à direita um pouquinho mais afastada, mostrando um outro componente. A gente também pode observar que essa superfície aqui tem um ponto de origem, e aqui tem várias estrias, várias marcas partindo radialmente a partir desse ponto. Com ampliação um pouco maior, geralmente a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento utilizando microscopia eletrônica, mas com ampliação pequena, ampliação aí de 200 vezes, de 50 vezes, já é suficiente para ver essas estrias. Essas marquinhas que ficam na superfície da fratura, que é característico da falha por fadiga, que são as estrias de fadiga. Vocês podem observar essas ondinhas aqui, parecem marcas na areia quando o vento passa, ou quando a água do rio, a água do mar passa, deixando essa marca. Então essas aqui são as estrias de fadiga, também conhecidas como marcas de praia. Essa é a característica, é a constatação indiscutível de que o material teve falha por fadiga. Bom, a vida de um material à fadiga é medida através de um ensaio onde vários corpos de prova são submetidos a esse ensaio cíclico, às tensões cíclicas, e até levar o material à ruptura. Então vamos pegar aqui um material hipotético qualquer com limite de escoamento de 1000 megapascal. Então se a gente já faz um ensaio típico no material, um único ciclo, um ensaio rápido de tração no corpo de prova, e a gente observa que o material tem um limite de escoamento de 1000 megapascal, alguma coisa próxima de 1000 megapascal. Começa o ensaio em torno de 80% do limite de escoamento. Então aqui está dando uma escala log, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aqui ele inicia com 700 megapascal. Está no regime elástico, mas está próximo da tensão de falha. Isso garante que o material vai ter praticamente nenhuma deformação plástica, mas um nível de tensão extremamente alto, quase gerando deformação plástica no material. E aí começa a gerar ciclos. Vamos supor que um ciclo só de tração-tração. A gente tem aqui como se fosse um gráfico de tensão-deformação. Uma tensão de 700 megapascal. Isso aqui é um 7.
Você carrega o material até 700 megapascal e depois descarrega, tensão, deformação, né? Então ele vai ficar nesse ciclo aqui de 0 até 700 megapascal, 0, 700 megapascal, 0, 700 megapascal. Vamos supor que a gente está falando de um ensaio de tração. Então é um dispositivo que vai tracionar o material e depois retirar a carga, deixando ele voltar livremente para o seu ponto de origem. Nesse ensaio, ele gerou aqui a gente está com 10 mil, aqui ele gerou 20 mil ciclos e rompeu. Essa escala log, né? Então aqui está 10 mil, aqui está 100 mil. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Com 20 mil ciclos, o material que estava com 700 megapascal de tensão rompeu. Está vendo que já é um valor alto, né? 20 mil ciclos, mas para fadiga isso é considerado um valor baixo de ciclo. Aí a partir dessa ruptura desse corpo de prova, a tensão foi reduzida aqui para 500 megapascal de tensão. Fez um ensaio de novo, ele também rompeu aqui com 20 mil ciclos. 400, 300, reduziu para 300 megapascal. Com 300 megapascal de tensão, ele já suportou aqui 20, 30, 40, 50 mil ciclos. E isso vem progressivamente, o material vem descendo aqui na escala, à medida que a tensão cai, a vida em fadiga aumenta, o número de ciclos que o material pode suportar aumenta. Então depois aqui, de novo, um outro corpo de prova com 300, ele chegou a 100 mil ciclos. Depois aqui com 200, chegou a 200 mil ciclos. E chegou aqui com 100 megapascal de... 100 não, né? Tá aqui ainda. 100, 150 megapascal de limite de tensão aplicada no ensaio. Ele chegou nesse valor aqui de ciclos. E depois aqui ele chegou nessa marca de 1 milhão de ciclos. Aqui a gente tem um valor em torno de 150, 160, que ele chegou a 1 milhão de ciclos. Um outro corpo de prova um pouquinho mais para baixo, um valor bem próximo aqui, ele chegou a 10 milhões de ciclos. Vocês podem ver que por uma análise simples desses pontos, a gente pode traçar essa curva vermelha, que seria um comportamento de redução em fadiga, redução do número de ciclos, redução da tensão e aumento do número de ciclos, e depois ele estabiliza já com 1 milhão de ciclos, a gente estabiliza a tensão. Para esse material hipotético que está aqui no quadro, essa é uma curva, não é uma curva real, né? É uma curva aqui feita só para fins didáticos. A gente pode observar que 100 megapascal é um limite de tensão onde o material não vai apresentar falha por fadiga. Isso seria a vida infinita que o material vai ter, seria o limite de resistência à fadiga ou vida infinita de fadiga. E abaixo de 100 megapascal de tensão, o material não apresenta falha perceptível em fadiga. Tem materiais que não apresentam um patamar tão bonitinho igual a esse daqui. E aí a gente considera um número de 1 milhão como sendo um número aceitável para determinar a resistência à fadiga. Então aqui são dois conceitos mais ou menos iguais, mas ligeiramente diferentes. Se o material atingiu 1 milhão de ciclos e não estabilizou esse patamar, mas com 1 milhão de ciclos ele apresentou uma tensão aqui de 150, a gente pode dizer que o limite de resistência à fadiga do material é 150 megapascal. Se ele apresentar um patamar, a gente pode dizer que a vida infinita à fadiga do material é 100, 150 megapascal. Então, esse caso aqui, ele apresenta esse patamar, então a gente fala que é vida infinita em fadiga, que seria o limite, né, o de vida infinita em fadiga. Se a curva fosse assim, mais arredondada, a gente diria que a resistência à fadiga, considerando 1 milhão de ciclos como linha de corte, é de 150 megapascal. Bom, isso aqui é só para vocês entenderem o que seria esse conceito de limite de resistência à fadiga ou resistência à fadiga. E quando entra um processo corrosivo, junto com esse problema de fadiga, né, aqui a gente está tratando somente uma ação mecânica no material. Quando esse material, sofrendo fadiga, é submetido a um meio corrosivo, o que acontece muitas vezes é o abaixamento do limite de resistência, do limite de vida em fadiga, ou até mesmo o abaixamento da curva como um todo. Então eu trouxe aqui uma curva em vermelho, uma segunda curva em vermelho, mostrando o efeito da corrosão por fadiga. Seria uma redução desses dados,
uma redução da vida infinita ou até mesmo uma redução drástica aqui do ponto de corte em 1 milhão de ciclos, a redução da tensão. Em outras palavras, a corrosão por fadiga é a redução da resistência à fadiga que o material apresenta. Que ele vai ter fadiga, praticamente ele tem. Todo material vai apresentar uma tensão na qual a fadiga acontece. A corrosão vai abaixar a resistência à fadiga do material. Desculpa, só dois. Onde isso é muito frequente, né, são geralmente situações de alta vibração ou oscilação térmica de um material, né, fadiga térmica, quando a gente tem ciclos de temperaturas que geram ali uma contração e uma dilatação do material, ou situações onde o material tem uma pressão interna e essa pressão interna gera uma tensão cíclica na parede, são pulsos de tensão que geram uma tensão cíclica. Aqui alguns exemplos genéricos, né, como tubulações e equipamentos para perfuração de poço de petróleo, transporte de vapores, são tubos pressurizados onde a pressão oscila, vaso de pressão, sistemas de trocadores de calor, que geralmente são metálicos, e muitas vezes a vibração que os motores que estão ligados a esses sistemas geram, essa vibração pode gerar a fadiga no material. Esses casos, todos eles estão associados a meios corrosivos, gerando a corrosão sob fadiga. Existem muitas outras aplicações onde a fadiga acontece sem corrosão. Seriam casos de motores vibrando, de estruturas vibrando, mas sem o meio corrosivo atuando de uma forma relevante. Esses exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos onde o meio corrosivo está sempre presente, como a água salgada no caso dos tubos de petróleo, ou até mesmo os próprios produtos químicos usados em instalações industriais. Sempre que eu tiver tensão cíclica e meio corrosivo, a corrosão por fadiga vai acabar acontecendo no material. Ela pode acontecer no material, né? Não que vai acabar acontecendo. Bom, o mecanismo da corrosão por fadiga e o ponto inicial é o mesmo mecanismo da falha por fadiga sem o meio corrosivo, né? A única diferença é que o meio corrosivo vai reduzir esses valores, mas basicamente é a formação de uma concentração de tensão na superfície. No caso do meio corrosivo, muitas vezes a própria formação da corrosão por pitch gera um ponto de concentração de tensão, no qual a corrosão por fadiga pode iniciar nesse ponto, mas é uma falha na superfície do material. Ela pode ser causada por inclusão não metálica, inclusão de metais, precipitação de fases, falhas no processamento do material, falhas na usinagem do material. São qualquer ponto na superfície do material que puder concentrar tensão pode ser um ponto originário de uma trinca por fadiga. E todos esses, tanto na questão da falha mecânica quanto na corrosão por fadiga, são pontos de concentração que geram o início da trinca. Esse ponto de nucleação ele é demorado. Muitas vezes o que mais gera resistência à fadiga no material é você inibir esses pontos de concentração de tensão, é ter uma superfície com acabamento melhor, isenta de defeitos, isenta de pontos de concentração de tensão. Para corrosão por fadiga é a mesma coisa, o meio corrosivo a gente não pode tirar o meio, né? O material está imerso naquele meio, ele está submetido àquele meio, então não tem como retirar o meio corrosivo da jogada, mas o que a gente pode trabalhar é tentar reduzir esses pontos de concentração de tensão para aumentar mais ainda o tempo de nucleação. Uma vez que a fadiga nucleia, não tem mais jeito. Ela vai propagar trinca e mais cedo ou mais tarde esse material vai fraturar. Não tem muita solução para uma estrutura depois que a nucleação por fadiga começa. A forma de proteger, né, as estruturas, como eu mencionei com vocês, no caso da fadiga propriamente dita como fator mecânico, é trabalhar nesses pontos de acúmulo de tensão. E no caso do meio corrosivo, se for possível, a gente reduzir a agressividade do meio. Então é possível usar, por exemplo, proteção catódica. Pode ser galvânica, pode ser corrente impressa. Essa proteção catódica galvânica com zinco sendo usado como metal de sacrifício para a liga ferrosa, ela vai atrapalhar a corrosão da superfície, vai atrapalhar o meio corrosivo de atuar reduzindo a vida de fadiga. Ela não vai ter nenhum efeito mecânico sobre a resistência à fadiga do material, mas sim vai reduzir ali o poder corrosivo do meio.
Mentira, o poder corrosivo do meio mantém, mas a superfície metálica vai se tornar mais resistente à corrosão por causa da proteção catódica. E aí o efeito negativo do corrosivo do meio ambiente ele vai ser neutralizado e o material vai se comportar somente como se, não, como se fosse a fadiga sem levar em consideração o meio ambiente. O uso de inibidor de corrosão, né, no caso, seria a redução do poder corrosivo do meio e também ele gera uma certa proteção similar à proteção catódica que é gerada, né, não por mudança de potencial da superfície, mas por depositar materiais na superfície. Uma das formas de inibição de corrosão é você atuar com um material que vai depositar na superfície do material metálico, formando uma superfície mais estável. Outra forma do inibidor de corrosão é você gerar materiais, substâncias no meio corrosivo que vão competir com os agentes oxidantes, os agentes corrosivos. Por exemplo, o oxigênio dissolvido na água, que é um agente corrosivo bastante comum nos meios naturais. Existem inibidores de corrosão que vão se ligar ao oxigênio, ele vai impedir que o oxigênio fique disponível para poder reduzir na superfície metálica. Usar revestimento metálico, que pode gerar proteção catódica ou gerar simplesmente uma barreira física mais resistente. No caso de revestimentos orgânicos híbridos também tem essa função de proteger a superfície. E a gente pode usar uma técnica de jateamento, que é chamada de jateamento compressivo. Seria usar... Vocês devem conhecer jato de areia, né? Existe um outro tipo de abrasão que é usado para alguns processos, que são granalhas de aço que são jateadas contra a superfície do material. Primeiro com a finalidade de limpeza, mas nesse caso a gente usa as granalhas de aço para gerar microdeformações de compressão na superfície. A superfície fica toda cheia de marquinhas de compressão. Isso vai aumentar o tempo de vida em fadiga. Isso é uma ação física, mecânica no material que também gera um aumento de proteção contra a corrosão por fadiga. Tanto faz a gente atuar na frente corrosão ou na frente mecânica da fadiga. Qualquer uma das duas coisas que melhorar vai melhorar o comportamento global do material. Essa questão do jateamento na trinca, ela vai aumentar o tempo de nucleação. Por exemplo, um material qualquer que está sendo submetido a uma tração, aqui uma barra qualquer submetida a uma tração, uma trinca só vai nuclear e crescer mediante esse esforço de tração. Essa tensão de tração vai ter que gerar no local da trinca, por algum defeito, por algum fator que concentra a tensão, ela vai gerar localmente uma tensão superior ao limite de resistência do material e o material vai começar a rasgar. Se eu tiver, por qualquer efeito, uma força compressiva no material, essa força compressiva vai anular em parte um pouco da força de tração. Então, quando a gente gera o jateamento compressivo, quando o material fica na superfície todo amassado, com uma tensão residual de compressão, para que essa trinca comece a gerar, ela vai ter que atingir uma tensão de tração X, só que ela já está saindo de um ponto mais negativo. Fazendo isso aqui na forma de gráfico, que facilita o entendimento, seria o seguinte: para o material trincar, ele tem que chegar nesse nível de tração. Então aqui eu tenho uma tensão de tração. Se ele não tiver o jateamento compressivo, ele vai sair do zero. Vamos dar um número aqui que fica mais bonitinho. Vamos colocar aqui o número de 100. O material teria que chegar a 100 megapascal para começar a gerar trinca. Ele sai de zero, vai até 100. Quando chega em 100, ele começa a trincar. Com o jateamento compressivo, o material vai ter uma tensão de compressão aqui de 30. Então ele vai sair de um valor de 30 de compressão, chegar a zero, para depois chegar a 100. Então ele vai precisar de uma força externa de 130 para poder trincar. É como se eu estivesse aumentando a tensão necessária para o material trincar. Se ele saísse de 100 fosse para 130. Mas eu estou gerando isso por uma tensão de compressão residual causada pelo jateamento. Isso vai fazer com que o próprio material fique mais resistente à fadiga. Se ele está mais resistente à fadiga, ele vai ser mais resistente à corrosão sob fadiga. Então são fatores que vão atuar no meio corrosivo e fatores que vão atuar no material para aumentar a resistência à fadiga dele. Eu não coloquei aqui, mas... Não, está aqui sim, desculpa. A redução da concentração de tensão são formas de você trabalhar o material para melhorar a qualidade de acabamento dele. O acabamento superficial
Quando ele é muito rugoso, ele gera vários pontos de concentração de tensão. Quando ele é mais liso, a tensão distribui melhor na superfície. Outra forma de reduzir concentração de tensão é trabalhar no projeto, por exemplo, de uma quina. Imagina uma peça que tenha uma quina de 90 graus e aqui com um raio muito pequenininho a tensão concentra muito nesse ponto, a partir daqui propaga trinca. Para reduzir a tensão nesse ponto aqui, onde há uma brusca mudança de direção, vamos imaginar que existe uma força sendo aplicada nesse sentido aqui nessa parede. Se aumentar esse raio dessa curvatura, fazer uma curvatura mais suavizada aqui, com um raio maior, eu estou fazendo aqui um raio bem exagerado para vocês entenderem, a tensão distribui melhor nesse raio, de forma que esse ponto aqui não vai ser um ponto de concentração de tensão mais, ela vai estar toda distribuída pelo raio gerado aqui, pela quantidade adicional de material que tem aqui. Então são formas de atuar no projeto para reduzir concentração de tensão e reduzir e aumentar a resistência à fadiga geral do material, seja ela com ou sem o meio corrosivo. E aqui em cima são pontos que a gente pode atuar no meio corrosivo para reduzir a agressividade do meio sobre o material. Outra forma de corrosão associada a fator mecânico, essas três formas aqui de erosão, cavitação e impingimento, elas estão associadas a um fluido em movimento. Esse fluido em movimento pode ser tanto fluido gasoso ou fluido líquido. Esse fluido líquido vai gerar na superfície do material uma certa tensão, uma certa pressão, e essa pressão associada ao meio corrosivo vai aumentar a taxa de corrosão local daquele material. Bom, assim como a fadiga, vamos definir aqui inicialmente a questão física, né, da erosão. A erosão seria o desgaste gerado numa superfície por fluido em movimento. É o que a água do rio faz com o solo quando ela passa, deixando ali o leito do rio, né, esculpindo o caminho que o rio passa na rocha, ou mesmo o ar em movimento que geram situações de desgaste em rochas, desgaste em solos pela ação dos ventos, né? Então a erosão física ela é associada à remoção de material da superfície por meio de um fluido em movimento. No caso, a corrosão por erosão é a acentuação de um processo corrosivo, um aumento da taxa de corrosão num ponto localizado do material por ação de um fluido. A cavitação tem uma variação da erosão, ela tem aqui uma ação dinâmica de ou bolhas de ar que estão no material. Essas bolhas de ar que estão no fluido, desculpa. No caso da cavitação, como são bolhas de ar num fluido, o fluido só pode ser líquido, né? Não pode ser no caso de uma erosão, pode ser tanto líquido quanto gasoso. Na cavitação é um líquido em movimento contendo bolhas de ar. E essas bolhas de ar elas vão colapsar na superfície do material, gerando tensões que vão aumentar o processo corrosivo. E o impingimento também está associado a um fluido turbulento, pode ser tanto gás quanto líquido, contendo partículas. Essas partículas sólidas ou até mesmo bolhas de ar podem se chocar na superfície, gerando ali um dano na superfície. Eu vou falar especificamente sobre os três com um pouquinho mais de detalhe. Bom, erosão, a gente tem simplesmente a remoção da camada. Deixa eu explicar melhor, deixa eu explicar de outro jeito, vai ficar melhor. Vamos imaginar aqui uma superfície metálica, uma chapa metálica, que sofreu um processo corrosivo com o meio e formou aqui uma películazinha. Então a gente tem aqui um certo grau de película na superfície do material. Não precisa ser necessariamente um material totalmente resistente à corrosão, como aço inoxidável. Pode ser um aço comum. A oxidação do material gera uma superfície de óxido na superfície. Se esse óxido for muito protetor, o material é considerado inoxidável. Se esse óxido for pouco protetor, o material é considerado não inoxidável. Vamos pegar o aço comum, o aço 1020, que ele forma produto de corrosão. Se você pegar qualquer chapa de aço e deixar exposta ao meio ambiente, vai formar um produto de corrosão. Uma vez que esse produto de corrosão está na superfície, ele atrapalha o processo corrosivo subsequente. E aí vem um líquido, pode ser o ar, pode ser um ar comprimido, pode ser uma água em movimento. Vamos supor que existe um fluxo de água que bate nessa superfície aqui do material e espirra para lá. O fluido com
pressão suficientemente grande para danificar essa camada de óxido presente na superfície do material, ele vai arrancar esse óxido, vai gerar aqui localmente uma exposição do metal base, ele vai gerar aqui um defeito nessa superfície que existe uma camada, e nesse ponto de impacto, né, esse ponto onde o fluido chegou a atingir a superfície metálica, ele vai ficar constantemente expondo o metal base. Então ele vai gerar uma taxa de corrosão localizada nesse ponto muito maior que no restante do material. O restante do material tem uma taxa de corrosão generalizada que é mais baixa, e nesse ponto, onde o fluido remove continuamente, constantemente, todo o produto de corrosão que é gerado, ele vai gerar uma taxa de corrosão mais alta. O tempo todo, o fluido bate, leva embora o produto de corrosão, expõe o metal base oxida, forma película, o fluido vem, bate na superfície, leva a película embora, então ele gera localmente um ponto de corrosão mais acentuada que o restante do material. Se eu não tiver a força de impacto, se eu não tiver aqui uma pressão, uma força suficientemente grande para remover o material da superfície, não estou falando de corte do material por jato d'água, porque isso aí já seria uma ação de usinagem. Aqui ele tem força grande só para remover a camada de revestimento, mas ele não atinge o material a ponto de arrancar o material metálico, né? Porque aí não seria um caso de um processo químico, seria um processo físico de remoção de material por pressão. Nesse caso, ele remove somente o revestimento. Esse revestimento é, de certa forma, protetor. Tirando o revestimento, deixando o material base exposto de uma forma contínua, a gente tem aqui a aceleração da taxa de corrosão, nesse ponto específico. E aqui alguns exemplos de aplicações onde isso pode acontecer. Então, a gente tem turbinas ou hélices de embarcações, tubos de transporte de fluidos, peças de máquinas que estão em contato direto com fluxo de ar ou com fluxo de água, gerando aqui uma taxa de corrosão localizada mais acentuada. Então a erosão é basicamente isso, é o fluido que consegue remover o produto que estava na superfície, que de certa forma era protetor, que tinha um certo grau de proteção, e com a remoção contínua localizada desse revestimento, o material apresenta uma taxa de corrosão mais alta naquele ponto. É uma taxa de corrosão mais alta que a corrosão que o próprio meio geraria no material. Aqui um tubo, em uma seção em corte de um tubo metálico, vocês podem ver aqui a espessura do tubo nas duas dimensões, e aqui nessa região teve aqui uma perfuração. Não foi uma corrosão generalizada, senão toda a superfície do tubo teria sido danificada. Foi um ponto localizado onde o fluido ele atinge essa região aqui com mais pressão. Pode ser um ponto de curvatura, pode ser um ponto de conexão com outra tubulação, uma tubulação que vem aqui a 90 graus em direção a essa e o fluido bate nessa parede com mais pressão. Nessa região, com a remoção contínua do produto de corrosão, ele teve uma taxa de corrosão mais alta e gerou uma corrosão localizada nesse ponto. Essas regiões adjacentes aqui que eu estou marcando para vocês podem observar que praticamente não aconteceu nada, só a corrosão generalizada. E nesse ponto onde o fluido teve um impacto com mais intensidade, teve uma corrosão localizada. Vocês podem observar também que na periferia existem marcações aqui de diversas tonalidades. Isso aqui é o metal base exposto, praticamente, só o metal base exposto. E aqui já com um certo grau de produto de corrosão na superfície, e aqui o produto de corrosão já na sua forma mais estável. Isso aqui é uma outra visão de um outro tubo também, uma mudança de direção aqui de 90 graus. Aqui vocês podem observar a espessura da parede, aqui a espessura bem mais fina. Então vocês podem observar que houve uma redução da espessura da parede nesse ponto de curvatura. Não mostra nessa imagem, mas esse tubo possivelmente apresentou uma falha, um vazamento próximo aqui dessa curvatura. O fluido ele atinge essa superfície com intensidade, com pressão, e há uma constante remoção do produto de corrosão que é gerado nessa região, que seria de certa forma protetor, mas ele é continuamente retirado dessa superfície, o que gera uma taxa de corrosão mais acentuada. Então esse é basicamente o processo de corrosão por erosão. A gente tem a corrosão do meio ambiente, mas ela é acelerada nesse ponto pela constante remoção do produto de corrosão.
Formas de proteção da corrosão por erosão. Uma delas, uma das mais comuns, é você usar materiais que são mais resistentes à corrosão. Por exemplo, usando aços contendo elementos de liga que formam uma película mais aderente, mais protetora. Se o material é naturalmente mais resistente à corrosão, falando de material metálico, significa que ele tem de alguma forma uma película mais protetora. Tirando o ouro, todos os demais materiais metálicos eles se oxidam. Aqueles que apresentam a baixa taxa de corrosão são aqueles que têm um fator de proteção associado à formação de película, como é o caso do aço inoxidável, onde o cromo gera uma proteção por formação de película. O silício e o alumínio também têm situações muito parecidas. O produto de corrosão inicialmente gerado bloqueia o processo de corrosão subsequente. Então, se eu tenho um material que ele é mais resistente à corrosão, significa que a película dele é mais protetora. Ela é mais por algum fator ela é mais protetora. Ou ela é mais densa, ou ela é mais aderente, ou ela é mais resistente do ponto de vista mecânico, ou ela tem uma dificuldade maior de passagem de elétrons, né? Tem uma resistividade elétrica maior. Algum fator essa película vai ter, ou até mesmo o próprio óxido que se forma de uma forma mais densa e mais resistente. Se esses materiais são mais resistentes, se essas películas são mais resistentes, o uso de material mais resistente à corrosão vai gerar um produto com a película mais forte, vamos dizer assim. E aí o meio corrosivo vai ter mais dificuldade de remover essa camada do que no material tradicionalmente utilizado. Outra forma também interessante de se proteger contra a corrosão por erosão sem mexer no material é alterar as geometrias, as dimensões, as características do projeto. Por exemplo, reduzindo a intensidade de variação. A intensidade não, né? Por exemplo, reduzindo a curvatura de tubulações ou até mesmo aumentando o diâmetro de uma tubulação para reduzir a pressão. Isso vai gerar um menor esforço sobre a superfície do material, garantindo aí uma maior resistência da película. Então a gente tem aqui formas de trabalhar na geometria para reduzir o fluxo, para evitar a projeção direta de fluido sobre a superfície. Aqui tubulações onde a gente tem a projeção de água numa parede, por exemplo, um reservatório que tem uma entrada de abastecimento onde a água bate na parede, você pode direcionar essa água para situações menos agressivas, ou dispersar em vários degraus, ou reduzir a pressão da água, ou não deixar a água bater direto na parede. Se mantendo o reservatório sempre cheio e a água batendo na própria água do reservatório, também você inibe o impacto direto sobre a parede. Então a gente pode gerar algumas formas mais interessantes de projeto. Usar partes substituíveis, partes de bombas, elementos de máquinas que vão se desgastar frequentemente por erosão, por corrosão por erosão, pode ser projetadas para que elas possam ser substituíveis, ou até mesmo com revestimentos. Por revestimentos macios, como borracha, como polímeros, eles são mais resistentes à erosão, porque eles vão se deformar elasticamente e absorver essa energia melhor do que materiais mais duros, mais frágeis, que vão ter uma tendência a se desplacar, a se desfragmentar com mais facilidade. Podemos também trabalhar no meio corrosivo, reduzindo a agressividade do meio, então vai reduzir a taxa de corrosão generalizada e também vai reduzir a taxa de corrosão localizada. Toda vez que o metal base for exposto por remoção do revestimento, se o meio corrosivo tem algum tipo de inibidor de corrosão ou algum tipo de redução dos seus teores de agentes oxidantes, quando esse meio corrosivo atingir o metal base, ele vai agredir menos, ele vai ter menor tendência a reagir quimicamente com o material base. Então eu vou ter uma taxa de corrosão mais acentuada, menos acentuada, mesmo na exposição do metal base. Revestimentos poliméricos eu já comentei com vocês que eles são mais resistentes à projeção de fluidos, e usar proteção catódica, que também vai deixar o material base, quando exposto, ele vai ter uma tendência a se tornar o catodo e vai ter uma tendência a eliminar o processo corrosivo no material. A gente vai continuar com o fluido projetando sobre a superfície, vai continuar removendo o produto de corrosão que tiver ali presente, mas na exposição do metal base, a proteção catódica vai
deixar a superfície toda catódica sem gerar corrosão no material base. Pode ser proteção catódica galvânica ou por corrente impressa, sendo a corrente impressa mais eficiente, mais efetiva. Já a cavitação, ela é não vou dizer uma variação da corrosão por erosão. Ela é uma outra forma que o fluido tem de danificar a superfície. Basicamente, ela acontece em sistemas com um movimento relativo muito alto dentro do fluido, como é o caso de hélices de embarcações. A rotação da hélice, por ser muito alta, quando ela passa cortando aqui a superfície do fluido, ela gera uma zona de baixa pressão no fluido. Essa zona de baixa pressão geram pequenas bolhas. Então é como se tivesse a formação de bolhas por redução da pressão. Não sei se vocês já brincaram com seringa, de prender a seringa com o dedo, com um pouco de água lá dentro, prender a seringa com o dedo e puxar um êmbolo da seringa. Vocês vão observar que diversas bolhas são formadas dentro do interior do líquido, porque a pressão ela cai drasticamente e essas zonas de baixa pressão vão ser compensadas, esse afastamento entre as moléculas da água vai ser compensado, formando bolhas. Depois que essas bolhas são formadas, elas são colapsadas, né? A pressão aqui ela se normaliza. Essa bolha que se formou por baixa pressão, quando a pressão volta, ela se colapsa. A bolha colapsando na superfície do material gera uma pequena explosão, como se fosse uma pequena explosão, né? Um aumento rápido de pressão na superfície do material, e isso gera um dano na camada do revestimento. Então é uma pequena explosãozinha, um pequeno colapso dessas bolhas na superfície do material. Ela também tem essa questão do fluido em movimento, no caso a cavitação acontece somente em meio líquido, pela formação e colapso das bolhas. Vocês podem observar nessa imagem aqui que são pequenos buraquinhos, pequenas cavidades que são geradas na superfície do material. Tem um pouquinho aqui também, aqui na pontinha da hélice tem um pouquinho. Mas se vocês observarem a dinâmica dessa hélice, onde essa frente aqui é a frente que corta inicialmente a água, e logo depois aqui forma a zona de baixa pressão, logo depois tem a zona de alta pressão gerando colapso, são regiões próximas das zonas de formação das bolhas. Boa parte das bolhas colapsa no meio, mas uma grande parte colapsa na superfície do material. Então aqui tem a zona de formação da zona de baixa pressão, aqui tem o colapso das bolhas na superfície do material. Então aqui é basicamente isso que eu expliquei. Aqui uma outra imagem mostrando um motor de combustão interna, né, onde tem aqui a parede da câmara de combustão, que também é uma zona onde acontece uma variação muito brusca de pressão. Ora a pressão está muito baixa, ora a pressão está muito alta. E o combustível que é injetado aqui dentro na forma líquida, ele vai ter a formação de bolhas e o estouro dessas bolhas na parede. O combustível ele é adicionado na forma líquida, né, na forma de spray, mas ele pode carregar dentro dessas gotículas pequenas bolhas que vão gerar uma cavitação aqui na superfície. Esse desenho esquemático explica esse mecanismo passo a passo da cavitação, né? Então a gente tem aqui o material base com o seu revestimento, que é um produto de corrosão, que ele pode ser mais ou menos protetor, mas estando presente na forma sólida ele já protege de alguma forma o material base. Essa bolha que se formou na zona de baixa pressão por causa da velocidade do movimento do componente, quando ela atinge a superfície do material metálico, essa bolha colapsa. Esse colapso gera uma variação de pressão na superfície desse material, desse revestimento. Esse revestimento, que é um óxido, que é um revestimento frágil, ele se colapsa em fragmentos, expondo o metal base. O metal base oxida, renovando a camada. Aí vem uma outra bolinha, explode de novo, numa região próxima, forma uma outra cavidade, uma outra exposição do metal base, o metal base se regenera, a superfície se regenera, formando um produto de corrosão de novo. Então esse processo cíclico de formação e colapso de bolhas na superfície, vai a cada estouro de bolhas, vai gerando aqui um pequeno ponto de contato, onde o revestimento ele é danificado. Isso continuamente vai gerar uma característica no material, que é a formação dessas bolhas, né, desses pequenas cavidades, conhecida como corrosão por cavitação. Então, é basicamente isso. E ela é localizada porque não é toda a superfície exposta do material que sofre o processo corrosivo, e sim pontos localizados na superfície do material.
Essa hélice é uma hélice de aço inox. Vocês podem observar que ela tem uma resistência à corrosão generalizada bastante grande, usadas em embarcações que vão no meio marítimo, no meio aquoso, salgado ou não. E o próprio processo corrosivo de cavitação gera nessa hélice esse padrão de deformação, esse padrão de corrosão. Formas de proteção contra a cavitação. Em redes de circulação de fluido fechado, a gente pode evitar a queda de pressão. Então, a gente pode trabalhar nessa variação de pressão, em alguns casos, para evitar a formação de bolhas, e se não tiver bolhas, não tem cavitação. Evitar turbulência também no escoamento, para evitar essa variação de pressão, e evitar vibração excessiva em partes críticas. Às vezes, a vibração, a própria frequência de vibração gera no fluido uma oscilação que gera zona de baixa pressão. Se tiver uma vibração em frequência muito alta, se tiver uma vibração numa frequência muito alta, ela pode oscilar dentro do fluido, gerando ali essas variações de pressão, gerando bolhas. Sistemas fechados de circulação, podemos injetar ar comprimido, aumentando a pressão do sistema, ou injetar fluidos, aumentar, enfim, de qualquer forma, aumentar a pressão do sistema, vai evitar a formação de bolhas. Então, mesmo que isso pode gerar um problema secundário, pode gerar um efeito colateral indesejável, que é aumentar a corrosão por erosão. Mas no caso especificamente da cavitação, ele vai impedir a baixa pressão, porque a bolha só se forma em baixa pressão. Qualquer coisa que a gente fizer que evite a formação de baixa pressão, evita a formação de bolhas, evita indiretamente a corrosão por cavitação. Usar materiais mais dúcteis ou mais resistentes à corrosão pode aumentar essa resistência à corrosão. O material mais dúctil, ele vai suportar melhor essa variação, esse colapso das bolhas, ele vai se comportar plasticamente de uma forma mais protetora. E no caso de materiais menos dúcteis, mais frágeis, eles vão ter uma tendência a se fragmentar com mais facilidade. O próprio material base vai ter menos resistência a esses colapsos. Levando ao extremo, seria o caso de jogar uma pedra num vidro ou jogar uma pedra numa espuma. A gente tem ali o efeito elástico e plástico do material, que pode absorver essa energia sem deixar concentrar no ponto de impacto. Alguns materiais são mais resistentes, como o caso de aços inoxidáveis austeníticos e os bronzes de alumínio. Bronze de alumínio é a liga de cobre com estanho e alumínio, que o bronze seria o cobre com estanho e alumínio, vão gerar efeitos mais resistentes. Pode-se usar revestimentos elastoméricos, que são revestimentos resistentes à projeção e impacto de partículas. E, de novo, usar inibidor de corrosão ou proteção catódica, de forma que o revestimento vai ser danificado, mas quando o meio corrosivo entrar em contato com o metal base, esse meio corrosivo ele é menos agressivo, ou o metal base está menos propício para poder sofrer a corrosão após a remoção do revestimento. Por fim, o impingimento está associado à presença de bolhas, mas não a bolhas que se colapsam, formadas por zonas de baixa pressão. São bolhas que são arrastadas pelo fluido, bolhas ou partículas sólidas em movimento, e quando esse fluxo de líquido é projetado contra uma superfície metálica, essas bolhas e essas partículas elas vão atuar como pontos de impacto. Então a gente teria, por exemplo, aqui uma parede, uma superfície contendo o material que a gente está estudando, um fluxo que é projetado diretamente contra essa superfície. O fluxo sozinho ele não teria uma força mecânica suficientemente grande para remover a camada de revestimento, não seria o caso da erosão, mas a presença de pequenas bolhas ou a presença de pequenas partículas sólidas, elas vão colapsar, elas vão trombar na superfície do material e vão gerar aqui um dano na superfície do revestimento. No caso das bolhas, elas diferenciam da erosão por cavitação, porque não teria essa questão de formação de formação da bolha em baixa pressão e colapso na superfície. A bolha ela atuaria como uma partícula, como se fosse uma partícula sólida sendo projetada contra a parede
e gerando um dano aqui quando ela trombar na parede. É uma pequena e sutil diferença da erosão por cavitação da erosão por impingimento contendo bolhas. O caso clássico do impingimento, que é contendo partículas sólidas, a partícula sólida sendo projetada contra a parede, o líquido escoa bem na superfície e a partícula sólida danifica a superfície do revestimento do material. Então, de novo, os três casos de erosão, cavitação e impingimento, fluidos em movimentos que danificam a superfície do material, danificam o revestimento protetor do material, expondo o metal base ao meio corrosivo, aumentando localmente a taxa de corrosão. Esse aqui seria um desenho esquemático do impingimento, né, o fluxo de fluido nesse sentido. Partículas ou bolhas trombando na parede aqui vão gerar um dano e gerar uma corrosão localizada mais intensa. Isso aqui é uma imagem de um corte, né, de uma tubulação, contendo um tubo de entrada, um outro tubo de entrada e um tubo principal, mostrando aqui na superfície esse padrão de corrosão gerado aqui pelo impingimento. Essa imagem, deixa eu tentar explicar para vocês. Isso aqui a gente está olhando ela de frente, de lado seria um sistema onde eu teria aqui um tubo de entrada, um reservatório maior e um tubo de saída um pouquinho mais baixo. A gente está olhando essa frente aqui, ó, essa visão, como se a gente estivesse olhando aqui, ó, o olhão nosso está aqui. Aqui tem o fluxo de ar, nesse caso aqui é um tubo, é uma galeria que trabalha a seco. Aqui tem o fluxo de ar projeta diretamente contra a parede. Nesse fluxo de ar contendo partículas sólidas, né, essa partícula sólida batendo na parede gera aqui um dano na parede, um dano gerando um furo. Isso que a gente está vendo aqui, que eu estou marcando com o mouse, é o tubo de saída, que está desalinhado. Então a gente tem o tubo de entrada numa direção, a galeria, o tubo de saída um pouco mais baixo. Então o fluxo vem aqui, bate na parede e depois ele vai embora aqui por esse tubo. Essa projeção aqui nessa região gera impingimento, gera uma corrosão mais acentuada nesse ponto. Se vocês observarem, é basicamente o espelho do tubo lá do fundo, que é o tubo de entrada. Todo o ar, todo o fluxo de fluido que bate nessa superfície gera a corrosão aqui por impingimento. Se as duas paredes fossem alinhadas, se os dois tubos fossem alinhados, eles poderiam passar direto. Mas o objetivo aqui é justamente gerar uma galeria para reduzir a turbulência do fluido, reduzir a vibração do fluido e gerar menos ruído. Isso é chamado de abafador de ruído, né? Uma forma de abafador. Não pode ser direto, ele tem que gerar aqui uma turbulência, mas aqui foi mal dimensionado, gerando aqui um impingimento. Poderia colocar uma placa defletora no interior do tubo, ou até mesmo aumentar o tamanho, as dimensões, reduzindo assim a força de impacto desse fluido sobre a superfície da parede. Aqui a gente tem uma outra peça com um desenho em corte, também mostrando aqui uma entrada de fluido sob pressão. Esse fluido ele entra, ele danifica a parede aqui, porque ele contém partículas, contém bolhas que vão danificar a parede. Outra imagem também de impingimento, mas aqui por redução de seção, tem um tubo de diâmetro maior que é reduzido para um tubo menor. Essa variação de diâmetro causa uma turbulência muito acentuada nessa região de entrada e essa turbulência projeta partículas com muita pressão na superfície do material. Também remove aqui com mais intensidade o revestimento da superfície, deixando o metal base mais exposto. Proteção contra impingimento, né? Trabalhar na velocidade do fluido, reduzir partículas, reduzir bolhas, usar peças substituíveis e dimensionar melhor os equipamentos. Ou usar ligas mais resistentes a impacto, né? Ligas mais macias, como ligas de cobre contendo estanho, né? Cobre estanho, nós falando aqui de um bronze, latão contendo alumínio. Aqui uma liga específica de latão contendo alumínio, né? Uma liga de cobre com zinco e 2% de alumínio. São materiais que são mais dúcteis e eles têm ali uma certa resistência maior aos processos corrosivos e principalmente ao impingimento. Se a gente for observar, o cobre, o alumínio são materiais que têm uma resistência à corrosão bem interessante, comparadas com o aço, ele tem uma resistência bem maior e são bem mais dúcteis, bem mais macios. Estou falando de ductilidade e dureza, mas são conceitos diferentes, é só para vocês terem
uma, uma, uma noção em relação a limites, a comportamento elástico e comportamento plástico do material. Bom, na aula que vem nós vamos falar sobre corrosão por atrito. Vou terminar a aula de hoje por aqui. Vejo vocês na próxima semana.